Você sabia que casais de labradores dourados só podem ter filhos dourados e que casais de labradores marrons podem ter filhos marrons e dourados e que casais de labradores pretos podem ter filhos pretos, marrons e dourados? A gente vai entender tudo isso agora nessa aula sobre epistasia. Se você quiser aprender genética de uma maneira mais completa ainda, além da teoria, eu te recomendo demais o nosso curso Dominando a Genética. O link está aqui embaixo, junto com um cupom de desconto, que é por tempo limitado. Vamos para a aula! Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu tenho que pegar antes que uns pincel não, né? Tem que pegar giz. Olha só, nós temos interação gênica do tipo epistasia. O que é epistasia? É uma situação em que um gene pode inibir a manifestação de outro gene. Coloquei aqui para vocês. Epistasia. Um gene pode inibir a manifestação do outro gene. Dá um exemplo, teacher? O exemplo dos labradores. Que legal, né? Em labradores, é óbvio, eu não tenho giz marrom, eu não tenho giz preto, então a gente fez nesse esquema aqui. Você tem o labrador albino, também chamado de dourado, nós temos o labrador marrom, que eu fiz com esse giz meio rosa aí, e o labrador preto, que eu fiz no giz azul. Então você tem o albino, ou dourado, marrom e o preto. O que acontece? Presta atenção aqui, porque você tem que entender a teoria, porque cada vez mais isso aparece em vestibulares. Quando você tem uma situação de epistasia, você tem mais de um gene condicionando uma mesma característica, só que um pode impedir do outro se manifestar. A gente tem lá nos pelos dos bichos um precursor incolor, um pigmento precursor, só que esse pigmento ainda não tem cor, então a gente não chama ele de pigmento, chamamos simplesmente ele de precursor. E esse precursor, se tiver sobre ele a ação da enzima E, ele manifesta a cor marrom. Existe um depósito de melanina no pelo desse bicho e ele vai manifestar a cor marrom. Agora, se esse indivíduo ainda tiver a ação da enzima B, ele vai pegar e depositar ainda mais melanina e ele vai produzir um cachorro com pigmentação preta. Então, a partir do precursor incolor, você pode chegar num pigmento marrom e você pode chegar num pigmento preto. Teacher, acho que eu saquei. Eu espero que sim. Se você não tiver a enzima E, você não tem como formar o pigmento marrom. E se não tem o pigmento marrom, você não consegue formar o pigmento preto. E é por isso que sem a enzima E, você vai ter uma ação inibitória, tanto da cor marrom quanto da cor preta. Nenhuma das duas vai aparecer se você não tiver a enzima E. E como que isso se manifesta geneticamente? Essa enzima E, pessoal, ela é de característica genética dominante. E aí você tem que prestar atenção no que eu vou te dizer. Se você tem uma enzima E, que é de característica dominante, se você tiver o Ezinho, você não manifesta a enzima E. O Ezinho não manifesta a enzima E. E com o Ezinho, você tem um efeito inibidor da cor marrom e da cor preta. Um gene pode inibir a manifestação do outro. O que você está enxergando aqui no caso dos labradores? Gente, o labrador Ezinho, ou seja, ele tem uma característica recessiva inibindo a pigmentação. Então aqui você tem uma epistasia recessiva. O labrador Ezinho não deixa manifestar nem cor marrom e nem cor preta. Continua. Se ele tiver o Ezão, o Ezão permite a cor. Então o Ezinho não permite. Ele é o epistático. Ele está gerando uma epistasia recessiva. Ele não deixa a cor se manifestar. Agora, se tiver um Ezão, aí sim, ele está deixando a característica se manifestar. Beleza? Essa característica, se tiver associada a Bzinho, não forma enzima B e aí a pigmentação é marrom. Agora, se tiver o Bzão junto, aí forma a pigmentação preta. E aí, teacher? Vem comigo. O gene E, ele é epistático. Ele é lido primeiro, ele está por cima. Epi no grego quer dizer por cima. Então é ele que manda. Se o E permitir a cor, ou seja, se ele for um Ezão, beleza, você vai ter cor marrom ou preta. Se o E não permitir a cor, se ele for Ezinho, você vai ter um bicho albino.
Então ele está por cima, ele é lido primeiro. Então beleza, tem o E, beleza, pode avançar. Não tem, é Ezinho, então não vai avançar, ele vai ser albino, independentemente do que venha. Então olha só, cor, se tiver o Ezão, permite, e aí se permitir, tem o Bzão, é preto. É Bzinho, então é marrom. Agora, se tiver Ezinho com qualquer coisa depois, não importa o que venha depois, ele vai ser dourado. Ele é o agente inibidor, beleza? O gene que permite ou não, a gente chama de epistático. E aquele que é condicionado ao epistático, a gente chama de hipostático. O hipo quer dizer abaixo. Então o hipo está por cima, o hipo é o que manda. O hipo está abaixo. Ele só se manifesta se lá em cima mandar, se lá em cima deixar. Beleza? E aí a gente tem que calcular a proporção fenotípica nesse cruzamento. O que eu fiz aqui? O cruzamento de um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto. Prof, você não vai fazer um chiqueirão dessa vez? Não. Na aula passada a gente fez. Mas agora eu quero mostrar uma maneira mais prática de você chegar aos resultados. Então olha só. Eu vou cruzar Ezão com Ezão, tá? Separadinho aqui, ó, como se fosse uma primeira lei de Mendel. Então você coloca aqui, ó, Ezão, Ezinho. Você vai ter Ezão, e Ezinho. O que eu faço agora? Espera. Aí você tem Bzão cruzado com Bzão. Eu estou fazendo os cruzamentos todos separados. Opa, não é E agora, é B. Bzão cruzado com Bzão. Mas é o mesmo tipo de cruzamento. Exatamente. Então, presta atenção para você não ficar confuso. Maravilha. Como que eu chego nos resultados? Bora lá? Nesse cruzamento aqui, qual que é a probabilidade de eu ter um indivíduo preto? Bom, você sabe que o preto tem que manifestar, permitir a manifestação da cor com o Ezão, e ele tem que ter o Bzão. Então tem que ser Ezão e tem que ser Bzão. Ezão alguma coisa, você vai ter 1, 2, 3. Então você coloca aqui, ó, 3 quartos, vezes Bzão alguma coisa. Bzão alguma coisa, Bzão alguma coisa, Bzão alguma coisa. 3 no total de 4 também. 3 quartos. Isso vai dar 9 sobre 16. Segura. Marrom tem que ter o Ezão e tem que ser Bzinho. A probabilidade de vir Ezão alguma coisa, você já sabe. 3 quartos vezes de vir Bzinho. Tá aqui, ó. Bzinho. E aí, 1 sobre 4. Essa probabilidade vai ser 3 sobre 16. Maravilha. Última situação, o dourado. Quando vem assim eu me confundo. Calma. Probabilidade de ser Ezinho. Tá aqui, ó. 1 quarto. Probabilidade de vir qualquer coisa. O pessoal se confunde nisso. Qual que é a probabilidade de dar 4 qualquer coisa? É 4 sobre 4. Qualquer coisa é 4 sobre 4. Mas daí 4 sobre 4 é estranho, né? Deixa 4 sobre 4. Coloca aqui, ó. 4 sobre 4. Probabilidade de vir qualquer coisa. Isso vai dar 4 sobre 16. Por que eu não substituísse 4 sobre 4 por 1? Para ficar tudo em base 16. Então, a tua proporção fenotípica, numa situação de epistasia recessiva, quando é o Ezinho que está inibindo, tá? Tem situações em que a gente tem uma epistasia dominante. É o alelo dominante que impede do outro se manifestar. Aqui não, você tem epistasia recessiva. Na epistasia recessiva, a tua proporção vai ser de 9 para 3 para 4. Fechou? Fica aí que eu tenho um recado final para você. Eu lembro quando eu comecei a dar aula de genética, isso lá no ano de 2009, eu peguei uma turma de terceiro ano e peguei a frente de genética. Eu lembro o quanto foi difícil, o quanto foi desafiador ensinar uma coisa que eu não tinha domínio completo. Até que eu me dei por conta de uma coisa muito importante. Eu tinha que me expor a situações de problema. Eu tinha que me expor a exercícios. E aí eu peguei o material didático desses alunos na época e fiz todos, sem exceção, todos exercícios de genética. Foi na marra porque eu não tinha ninguém para me ajudar, foi na marra porque eu não conseguia tirar dúvidas com outro professor com relação àquilo que eu não conhecia ou não sabia resolver. Na época a gente não tinha gabarito comentado de exercícios como existe hoje, mas eu aprendi demais. E eu recomendo isso para você também. Se você tem interesse em aprender a genética de fato, nós temos um curso com 6 apostilas, sendo que uma é de só exercícios básicos, elementares, para você criar sustância aí na tua cabeça com relação à genética. E aí na sequência, 5 apostilas
de exercícios mais complexos, exercícios aplicados dentro dos últimos vestibulares, em que eu corrijo absolutamente todos. Eu faço a resolução de cada um deles de maneira instrutiva para você de fato aprender esse assunto e nunca mais ter problema com ele em qualquer tipo de prova. Se você tem interesse no Dominando a Genética, ele está linkado aqui embaixo junto com o cupom de desconto, que é por tempo limitado. Tamo junto? Falou!